Tudo na nossa vida tem que ter o primeiro. Então, na Sim. sua família vai ser você, você tem que ser o primeiro milionário da sua família. Você tem que furar essa bolha, você tem que quebrar isso e você ser a primeira pessoa. Mas Vivi, ninguém é da minha família, todo mundo é classe média baixa, paupérrimo. Eu não quero saber de quem passou, eu quero saber o que vai ser daqui pra frente. E se eu tenho essa oportunidade, eu vou ser a primeira milionária da minha família. Fala pessoal, bem-vindos aqui mais uma vez no canal. Hoje eu vou entrevistar uma convidada mais do que especial, minha amiga Viviane Hartley. A Viviane, ela é psicanalista com a presença online. Fala um pouquinho de você, Viviane, para quem vai te ouvir, o que que a gente pode esperar dessa entrevista. Primeiro, eu estou muito feliz pelo convite, quero agradecer por estar aqui com você. E eu acredito que vai ser uma entrevista que vai trazer luz para muitos lugares aonde pessoas querem caminhar e não sabem por onde começar. Assim como eu um dia tinha algo em mente, eu tinha um projeto, eu tinha tudo na cabeça, mas por onde começar? O que fazer? E muitas vezes a gente não sabe o que fazer. Então eu acredito que essa entrevista vai ser algo muito pontual para sua vida e vai te trazer um direcionamento para você começar o seu sonho. Muito bom, muito bom. Então, pessoal, fazendo dando uma repassada aqui rapidinho, nós vamos falar aqui sobre início, propósito, posicionamento, público, estratégias que ela usa para crescer, qual o tipo de mentalidade que ela se mantém, o que que ela faz nos bastidores, né, e a gente vai encerrar aí com alguns conselhos, né, para quem quiser entrar nessa jornada, né, tentar empreender e talvez mudar a sua história, mudar a sua vida, a vida da sua família, ok? Então já, sem mais delongas, já vamos começar aqui. Vivi, você pode falar pra gente como começou essa sua jornada como marca pessoal, como a Vivi psicanalista? Sim, a minha jornada, na verdade, começou por um problema que eu tive com a minha filha. E aí eu conheci o mundo da psicanálise, fui fazer um curso pensando que eu ia achar uma solução para o problema que ela estava enfrentando. Claro que depois de todo o processo serviu muito para ajudar, mas eu achei que ia ajudar ela e eu que me ajudei, eu que me encontrei em um universo que quando eu vi aquilo, eu olhei, eu me identifiquei na hora. Eu falei: é isso que eu procurei minha vida toda". Porque eu sentia que faltava algo em mim, que eu não conseguia me completar em uma profissão, algo que encaixasse perfeito. E quando eu conheci e comecei a estudar, eu falei: "É isso que eu quero para minha vida". Foi automático na primeira aula, e foi daí que tudo mudou. E eu passei a entender que antes de eu ajudar o outro, eu preciso me ajudar primeiro. Antes de eu salvar o outro, eu tenho que ser salva primeiro. Antes de eu querer curar o outro, eu preciso me curar primeiro. Então aí foi o início de tudo, de toda uma longa trajetória de 2 anos e meio atrás. Nossa, é excelente. E é libertador, né, quando a gente pensa assim. É engraçado que, por exemplo, quando nós estamos ali prestes a pegar um avião, né, uma das recomendações ali naquele processo ali de recomendação de segurança, né, em caso de emergência, as máscaras vão cair do teto e a recomendação é o quê? Você coloca a máscara primeiro em você e depois você auxilia seus entes queridos, filhos, etc, né. Uhum. É isso, é exatamente sobre isso. E é isso que a psicanálise, a terapia, porque eu sou psicanalista, mas também sou terapeuta emocional, então eu tenho 2 tipos de formação diferentes, estou indo para a terceira, que depois a gente vai falar sobre isso também, né. E a psicanálise é isso que ele te ensina. Se você não pode colocar a máscara primeiro no outro, porque você vai conseguir salvar uma pessoa ou talvez 2, acabou seu ar, você vai morrer. Mas se você entender que se você colocar a máscara primeiro em você, com o oxigênio você consegue salvar o maior número de pessoas possível. Só que a gente já começa lá atrás. A gente já não é ensinado assim. A gente já tá criancinha brincando, e aí o amiguinho quer um brinquedo e toma da nossa mão, a gente chora, a gente pensa o quê? Que a mãe e o pai vai pegar o brinquedo, devolver para a criança, ou se a criança não quiser dar para o amiguinho, tá tudo bem. A gente ensina o quê? Não, filho, dá para o amigo, toma da mão do filho e dá para o outro.
tudo começa já aí na infância. Não pode ser egoísta, tem que dividir com o coleguinha. Aí a criança já cresce com uma crença limitante que ela não pode ter nada, que é egoísmo, que tudo que eu tenho que dar, eu tenho que me doar, eu tenho que sofrer para o outro ser feliz. E não é sobre isso. Nós podemos ser felizes e fazer o outro feliz também. Vivi, teve algum momento, assim, que você percebeu que as pessoas confiavam, passaram a confiar em você por causa da sua história? Sim, eu acho que isso fez todo o diferencial. Porque tem pessoas que têm uma profissão e eu acredito que você e as pessoas que vão assistir vão se identificar com isso. A gente sabe que existem profissionais e profissionais, bons e maus. E alguns só se formam e exercem uma profissão pelo dinheiro que a profissão reembolsa ele, não é por amor. E eu vi que a confiança dos meus clientes foi através do meu testemunho, da minha vivência. Eu faço isso porque eu saí de um lugar de dor, eu saí de um lugar de ferida, de um lugar de abandono, rejeição, de abuso na infância. Então isso trouxe uma credibilidade para o meu cliente dele olhar, ver a história dele refletida em mim. Então, se eu conseguir sair desse lugar de dor e ressignificar a minha história, eu consigo passar para ele uma verdade de que ele também pode sair desse lugar, que existe uma esperança. Não é eu contar a história do outro, mas eu contar a minha história. Eu sei que o cálice que ele bebe é amargo porque eu já bebi dele. E eu sei o sabor que tem, que dói demais. E é uma dor na alma. É uma dor que não é visível. É uma dor que você pode estar olhando para mim agora e eu estar super feliz, sorrindo, mas por dentro eu estou todos os dias pedindo a morte porque eu não aguento mais viver essa situação. Não aguento mais viver esse relacionamento. Eu não aguento mais viver ambiente que está me adoecendo. Só que eu não sei como sair desse lugar. Então é isso que os meus clientes eles acreditam na verdade do que eu passo para eles. E eu sempre digo uma coisa, já na primeira consulta, a psicanálise não cura, mas ela indica o caminho da cura. E aí você decide se você quer caminhar por esse caminho ou não. E se você quiser, nós vamos juntos de mão dada até o final desse percurso, porque no final tem cura e tem vitória. E a cerejinha do bolo que eu digo, o principal de tudo, que eu uni a ciência e a fé. Então, além da ciência, do estudo da alma, da mente, eu coloquei a fé, eu incluí isso. Porque eu entendo que sem Jesus, sem Cristo, nada nós podemos fazer. Eu posso conduzir em um processo terapêutico, mas a verdadeira cura vem do Senhor. E é isso que eu acredito. Então, isso que eu tenho passado para os meus clientes e tenho obtido excelentes resultados. Hein, muito bom. A gente pode se dizer, assim, que existem vendedores e vendedores, né, mas o melhor Aham. é aquele que vende algo que ele aplica na em si mesmo, né, porque existem metodologias e metodologias, vendedores que pegam metodologias de alguém e porque ouviram que funciona e aplicam, mas aí Sim, tem aquele que é o diferencial, que é aquele que faz na vida e vende aquilo que ele usa, que ele aplica na própria vida, né. exato. Então, cada experiência que eu tenho com os meus clientes, cada sessão, é algo que eu fiz primeiro em mim. Primeiro eu estudei, eu me formei, eu faço terapia ainda há mais de um ano, eu também tenho alguém que cuida de mim. Então, sempre quando eu estou em uma sessão com o cliente, eu sei o que ele está vivendo, eu sei a dor que ele está sentindo, porque eu me vejo, eu me vi nesse lugar, eu passei por esse processo. Então, eu também sei o resultado que vai trazer para a vida dele positivo. Então o autoconhecimento é tudo, é a coisa mais importante, isso em todas as áreas. Até a palavra do Senhor diz: "O povo perece por falta de conhecimento". E nós sofremos por não nos conhecermos, por não entender aonde está doendo, onde eu preciso ser curado. Então tudo tem resposta e muitas vezes a gente não sabe. A gente precisa parar para ouvir. Porque quando a gente está falando, a gente não está ouvindo, a gente está falando. Mas quando eu me calo e eu começo a escutar o Juan, e aí eu entendo, e eu consigo ver aonde está a dor dele, através da fala. Vivi, você, assim, teve algum processo como que te ajudou a definir qual é o público-alvo para sua marca?
Por exemplo, você planejou, você focou num público específico ou você naturalmente esse público foi se construindo e se desenhando para você? No começo dos meus atendimentos, bom, até hoje eu atendo homem e mulher, e casais também. Só que aonde eu defini algo assim, para ser muito concreto, foi o público das mulheres que têm dependência emocional, que era uma coisa que eu tive a minha vida toda, até quase os 40 anos de idade, hoje eu tenho 45. Então a dependência emocional, relacionamentos frustrados e dependência desses relacionamentos que eu também tive, isso me levou a firmar essa identidade, a cuidar desse tipo de mulheres que são totalmente dependentes de coisas e pessoas, que era o que eu era, dependia da aprovação do outro, o tempo todo pensando que o outro ia pensar de mim, não sabia dizer não para agradar, porque eu recebi muitos não durante toda a minha vida, e o não doía em mim, eu não conseguia dizer não, e também sobre traição, relacionamento abusivo, sobre um luto. Tudo isso eu vivi em relacionamentos. Eu vim de 2 relacionamentos que não deram certo. De traição, luto, o outro também de um divórcio. Então tudo isso me fez focar nesse público, nessas mulheres que às vezes têm 2 filhos ou 3, cada um de um pai, e pensa assim: "Como eu vou reconstruir uma história? Quem vai me querer?". Eu vim de relacionamentos que nenhum deu certo. Como que eu vou ter a certeza de que o próximo vai dar certo? Então essa mulher, ela não é feliz na vida sentimental, mente ela não prospera na vida financeira, porque ela é totalmente dependente daquilo que faltou lá atrás. E se essa mulher é uma mulher que vive uma vida de fé religiosa cristã, quando eu digo, eh, a vida cristã não só no evangelho, mas também no catolicismo, porque eu tenho clientes também católicos, né. Então em todas as áreas, espiritual, financeiro, sentimental, a sua saúde. Tem mulheres que não têm saúde física por causa de dores emocionais e não sabe o porquê. Então tudo isso me ajudou a identificar o ponto de partida, é isso aqui que eu quero fazer, é esse público que eu quero alcançar, porque a gente só tem autoridade naquilo que a gente vence. Eu só posso te levar para um caminho, Juan, que eu já fui, e eu sei como chegar lá. É, A exato. palavra do Senhor diz: "Pode um cego guiar outro?". Não, vai cair os 2 no abismo. Então você entende a importância de ter a ciência e a fé unida? Então esse foi o que me Totalmente. levou a entender o que eu queria, para onde eu queria chegar e quem eu queria ajudar. Perfeito. Eu acho que assim, você foi muito feliz na sua decisão da escolha do público, né, porque é um nicho, é um público muito nichado, muito específico e bem afunilado. Eu acho que isso é positivo no sentido de que quanto mais nichado é o seu trabalho, mais especialista você se torna naquilo e, consequentemente, você adquire mais autoridade para aquele assunto, para aquele público específico, né? E quanto maior a autoridade, a tendência é que mais pessoas tendem a vir até você, correto? Correto, porque a pessoa sente uma verdade em você, ela sente aquilo que você fala, não é algo que você ouviu de alguém e você quer passar por conta de uma profissão para você ganhar dinheiro. Não, é uma profissão rentável, sim, que te traz um retorno, lógico. O seu propósito, ele tem muito a ver com a sua profissão também. E isso traz um retorno, ainda mais quando você tem prioridade no assunto. E é uma coisa que eu faço já há mais de 20 anos, porque eu já lido com mulheres, ministério de mulheres, eu tenho 28 anos de evangelho e 20 anos trabalhando e cuidando de mulheres. Então você viu como que a profissão tem muito a ver com o Sim, propósito? E o propósito está total. ligado à profissão? Sim, As pessoas às vezes vêm para mim e diz assim: "Olha, eu quero me curar, eu quero melhorar, eu quero seguir daqui para frente, mas eu quero botar uma pedra no que passou". Eu falo: "Não, aqui a gente não bota pedra no que passou. Aqui a gente levanta as pedras, aqui a gente traz luz, a gente descortina o que que você não está entendendo porque você está sofrendo, e aí sim depois a gente vamos colocando tudo no lugar. Cada pedrinha no seu lugar, a gente vamos montando o quebra-cabeça da sua vida". Porque as mulheres vêm querendo obter resposta para o hoje,
para o que ela está vivendo hoje, para a traição que ela viveu hoje, que ela se culpa, ou para não saber que profissão ter, faz vários cursos, 2, 3 faculdades, uma hora tá fazendo isso, outra hora tá fazendo aquilo, outra hora tá nesse emprego, aí já migrou para o outro, porque ela não tem uma identidade formada, então ela não sabe nem o que ela quer. Então a resposta não está no hoje, nunca vai estar no hoje, Juan. A resposta sempre vai estar lá atrás. Tudo que começou lá na sua infância, tudo que você viu, ouviu e sentiu, construiu o chão que o Juan pisa hoje. Então é aí que a gente entende a sua história. A resposta está lá atrás. E aí a gente consegue ressignificar hoje. Excelente. E assim, você já meio que adiantou a próxima pergunta, que seria qual a diferença, eh, a sua proposta tem em relação a outras pessoas que fazem algo parecido. Mas aí se você me permite, eu acho que eu consigo responder essa por você, né. Eu acho que Sim, assim, o grande X aqui é quando acho que quando a gente consegue alinhar o nosso propósito com a nossa profissão ou com o nosso trabalho, que eu acredito que foi o que você fez, como você mesmo disse, você tem mais de 2 décadas de ministério já ajudando mulheres, então isso é o seu propósito. E agora você só adicionou um elementinho ali que é a cerejinha do bolo, que é você transformou isso numa profissão. Então, eu acho que a gente posso afirmar, né, não sei se acho que você concorda também, que talvez isso seja o grande diferencial, né, da Viviane psicanalista. sim, sim. E tem um mentor na internet aí muito famoso, uma pessoa que eu admiro muito, né. Eu não sei nem se pode falar o nome dele aqui, não sei se Pode, essas coisas direitos autorais, não não, sei. pode falar à vontade, é bom Então, que eu gosto mais muito do pessoas possam. Thiago eu gosto muito do Thiago Brunet. E ele sempre falava assim a vida toda que o destino ele dá sinais, ele aponta o tempo todo, só que a gente tem que estar atento. Você vê, na verdade eu já faço isso há 20 anos e eu nunca tive atenta. O destino estava o tempo todo me apontando para onde eu ia ir, só que eu não conseguia ter clareza no meu destino, porque as minhas dores emocionais não me deixavam eu me posicionar. Muito bom, muito bom. E nesse processo, Vivi, você encontrou alguma dificuldade para achar ali o seu tom de voz ou o seu estilo de comunicação ali no seu início, nessa transição, quando você começou os atendimentos, começou a se posicionar na internet, por exemplo? Sim, sim. A minha maior dificuldade foi eu mesma. Maior desafio, maior gigante estava dentro de mim, que era crenças limitantes que eu precisava ainda romper. Eu já atendia praticamente 1 ano, eh, no off, né, atendendo os clientes e falando e sendo indicada, só que eu não tinha me posicionado na internet, eu não tinha me posicionado para o mundo. E essa foi uma das primeiras e maiores barreiras que eu tive que derrubar na minha vida. A crença limitante do quê? Mas o que que vão dizer? O que que vão pensar? Será que esse é Sei muito bem como mostrar? é que é. A gente pensa muito no nosso círculo próximo, né, os amigos ali, quem tá próximo. Eu senti o mesmo quando eu decidi começar esse canal aqui, eu penso: "Mas, cara, e quem me conhece, quem me vê, eu vou ficar com vergonha, o que que a pessoa vai pensar de mim? Eu vou parecer Exato. esquisito ali falando", sabe. Então realmente Tipo, do isso nada. Do é, nada o Juan abriu um canal no YouTube, do nada é agora tipo: um "Ah, quem é o podcast. Juan? É, quem é o Juan pra É. entrevistar pessoas", né. Então, assim, realmente é limitante. E é libertador quando a gente consegue sobrepor essa crença, né. Uau, é muito libertador. Você dá esse passo, você vê que quebra muitos paradigmas, você sente que você passou um nível, você sente que você subiu um nível, você sente que algo diferenciado aconteceu, que aos olhos humanos você não tá vendo, mas no espiritual você sente que alguma coisa aconteceu, que alguma coisa você rompeu, sabe. Então, quando a gente se posiciona, a gente tem que ser o primeiro, não importa que ninguém da nossa família tenha feito isso e a gente pensa: "Ai, mas ninguém faz isso, eu vou fazer? Ninguém fez um podcast, eu vou ser o primeiro?" Sim. E se eu te perguntasse assim, quem é a pessoa da sua família mais rica, uma milionária, que você olhasse e fala assim: "Nossa, na minha família essa pessoa ela é muito, muito, muito rica". Rica é o quê? Financeiramente? Financeiramente, de dinheiro, mas muito rica, não tô falando bem de vida. Sim. São quem é a pessoa mais rica da sua família? Bom, que eu conheço, se existe eu não conheço ainda, só se for algum primo quarto, quinto grau, né, mas assim, eu não conheço. Não diminuindo meus familiares,
Sim, Não sim. consigo pensar em ninguém, eu acho que não tem rica, Só que em milionária assim não. tudo, tudo na nossa vida tem que ter o primeiro. Então na sua família vai ser você, você tem que ser o primeiro milionário da sua Amém, família. recebo. Você tem que Tomo furar essa posse. bolha, você tem que quebrar isso e você ser a primeira pessoa. Mas Vivi, ninguém é da minha família, todo mundo é classe média baixa, paupérrimo. Eu não quero saber de quem passou, eu quero saber o que vai ser daqui para frente. E se eu tenho essa oportunidade, eu vou ser a primeira milionária da minha família. Como vai acontecer? Eu não sei, eu sei que eu tenho um sonho e tenho um patrocinador, e esse patrocinador é milionário, o dono do ouro e da prata. E é sobre isso. Então você pode, você é capaz. Amém, eu acredito e a gente trabalha para isso, né. Muito bom. O que que você tem feito para que você se mantenha autêntica àquilo que você acredita, o seu tom de voz e mais próxima do seu público? Sempre mantendo o meu testemunho de vida e trazendo muita clareza. Se eu prometi algo, eu cumpro, eu entrego. Porque eu fui muito enrolada, umas coisas que eu queria aprender, que eu queria ter mais clareza, mais domínio no assunto, e fui fazer alguns cursos ali extra, paralelo, algumas promessas que vendiam na internet. E acredite, eu já fiz mentoria de começar às 2 horas da manhã para mim na Nova Zelândia e terminar às 10 da manhã do outro dia, né, e eu esperei ali pela resposta que a pessoa me prometeu entregar e deu 10 horas de mentoria. E no final a pessoa disse assim: "Então, Compre o se meu você curso. quiser saber, eu tenho um curso aqui para te vender, e esse curso tem essas métodos, e é isso aqui". E eu falei: "Não, eu Acontece não muito, tá quero isso, cheio na internet. não quero isso para mim, eu não quero isso para a vida de ninguém, eu não quero trazer uma mentira e um engano, porque se eu sei o caminho que vai trazer resultado, eu vou entregar esse resultado. E eu quero fazer isso com excelência". O meu foco hoje não é só ser uma psicanalista, uma terapeuta, porque a gente temos visto que agora também virou moda e tem muitos. Eu não quero ser só mais uma, eu quero ser uma nessa multidão e me diferenciar no meio de todas, e eu estou trabalhando para isso. Show de bola, muito bom. E agora assim, vamos entrar um pouquinho mais na parte estratégica, parte mais prática, né, de coisas que você tem feito para que você cresça, a sua estratégia no geral, né. E se você pode abrir para nós, assim, se você se sentir à vontade, com certeza, sobre quais foram as suas primeiras formas de monetizar a sua marca pessoal? Foi através das consultas? Foi através de eventos, por exemplo? Sim, primeiro foi através das consultas, foi dali que começou a gerar uma renda, e aí eu fui migrando para os meios de comunicação. Eu comecei com o Instagram, eu relutei muito com isso também, ó, outra crença limitante aí que eu tive que quebrar. Eu já tinha um Instagram, que não tinha muitos seguidores, mas uns 4.000 e pouco, só que era um Instagram que falava da minha vida, daqui da Nova Zelândia, das viagens que eu fiz, da igreja, todo esse trabalho secular ali do dia a dia. E aí, eu tinha que ter um posicionamento de um Instagram profissional, do meu trabalho, do que eu faço. Mas eu não queria começar, porque eu ia começar do zero e eu já tinha 4.000 e pouco. Mas não, o desafio era começar do zero. Não é fazer remendo em coisa velha, não é derramar um vinho novo e um odre velho, não, é começar do zero. Então aí, outro gigante. Eu tive que abrir um Instagram, que tem poucos seguidores ainda, mas eu dei o primeiro passo. E eu já conquistei alguns, e eu acredito que eu vou chegar bem mais longe. E aí também uma página no Facebook, que é algo que eu não imaginei, eu não dava nada, gente, pelo Facebook. Eu achava que toda a mídia, todo o olhar do mundo estava no Instagram e em TikTok, mas na verdade não. Uma página profissional no Facebook te traz muitos clientes, traz retorno também, e era uma coisa que eu não sabia, ninguém nunca tinha me contado. E eu, né, através de uma amiga minha que me ajudou, me conduziu, sempre vai ter alguém que vai te ajudar. Uma frase que eu carrego comigo e falo para todos os meus clientes: "As pessoas certas vão se conectar a você".
sabe. Diga isso todos os dias, declare isso todos os dias. E eu dizia: "As pessoas certas vão se conectar a mim, as pessoas certas vão se conectar a mim". Então eu não sabia criar uma página, eu não sabia fazer um tráfego pago, e essa minha amiga me ajudou, pegou pela minha mão e me conduziu por esse caminho que eu não sabia. Então as coisas foram acontecendo ali, primeiro organicamente, e depois o processo que a gente sabe que tem por detrás dos bastidores. Então nada é do nada, tudo é intencional. Sim. E dá muito trabalho, né, tudo dá muito Sim, trabalho. E, assim, dá. fica muito mais fácil navegar quando a gente, se conecta a alguém que tem resultados, alguém que já fez ou que sabe fazer aquilo ali, né. Tem um tutor, assim, nessa questão mais técnica, né, e é excelente. Aqui para mim é um aprendizado também, né, me aventurando, né, aqui nessa questão do YouTube, de canal e etcétera. E eu também eu consumo muito conteúdo sobre o que funciona, o que não funciona, né. Eu poderia, por exemplo, ficar aqui batendo a testa na parede aqui, tentando até achar algo que funcione, mas já tem pessoas que testaram as metodologias e elas falam que funciona ou não, né. Por que não encurtar a jornada? Não que seja fácil, mas, Uhum, a gente pode encurtar e tornar um pouco mais simples, né, navegar essas águas aí. exato. Mas o que todo mundo está fazendo e está dando certo, só que você coloca a sua identidade. Alguém já foi na frente, alguém já abriu o caminho e alguém está ali ensinando e mostrando os seus resultados. Então você faz igual, percorre esse caminho de alguém que já foi e deu certo, só que você põe a sua identidade, a sua verdade naquilo. Então isso é uma das maiores dicas que eu dou para você. Você quer chegar em um lugar que alguém já está? Aquele lugar que você admira galgar e chegar ali? Então tem aquela pessoa como um exemplo, como uma referência, e faz o que ela está fazendo. Você não vai plagiar, copiar igual, mas você vai tirar como base, pôr a sua identidade, pôr o seu tempero, a sua verdade, e vai dar muito sucesso. E vai dar muito certo, não tem como errar. Sim. Eu já ouvi uma frase, existe uma frase no meio da publicidade, né, tem um jargão no meio da publicidade dos criativos que diz que: "Nada se cria, tudo se copia". Aham, é sobre isso. Nada se cria, tudo se copia. É exatamente isso. Show de bola. E a gente pode se dizer então, você mencionou do Facebook, né, a efetividade do Facebook. A gente pode dizer então que das ferramentas ali do digital, o Facebook é o que mais te traz resultado? Entre Instagram, Facebook. YouTube, Facebook, por exemplo? O YouTube é algo que eu estou estruturando também, que vai ser, vai sair, né, esse projeto, fresquinho do forno em janeiro, porque é algo muito desafiador, vocês não têm noção. Eu pensava que era só ligar uma câmera, gravar e falar. Deus Falar para amados, uma câmera é extremamente constrangedor para quem não tem costume. O eu pessoal não sabe, é nunca horrível. imaginei. Eu falo em público a minha vida toda, eu Sim, não é tenho outra coisa. dificuldade. Você você Aqui liga nesse o caso aqui celular. ainda é fácil, porque eu tô dialogando com um ser humano. Agora, você ligar uma câmera e falar para uma câmera sem ter ninguém ali do outro lado, cara, é extremamente constrangedor, É, você se sente um tardado, assim, é. é E tudo horrível. que tu sabe que você eu sei o que eu vou falar, gente, eu tenho prioridade no que eu vou falar, eu sei falar muito bem o que eu quero dizer, mas quando é para dar o start e começar, me dá um branco. Hoje vou dar um exemplo de hoje. Hoje eu fui gravar um vídeo para o YouTube, para ter um conteúdo já ali adiantado e tá sendo programado e o YouTube ir soltando os vídeos lá em janeiro, na hora certa e no momento certo. E aí eu falei: "Meu Deus, eu acabei de atender uma cliente, do jeito que eu iria falar aqui, do tema que eu iria falar sobre isso", e me deu um branco, eu não sabia por onde começar. Aí eu orei, eu falei: "Senhor, me ajuda, Espírito Santo, me faz lembrar. Por que que eu esqueço? Por que que tá acontecendo isso? Essa barreira quebra agora, em nome de Jesus". Aí fui lá, mandei ver, consegui falar, mas precisei de ajuda, né, a ajuda do Senhor, senão não tinha ido. Não sei o que acontece, é outro universo, é outro mundo, é É diferente. diferente, é.
eu não sei se você faz isso, mas existem técnicas, né, que ajudam também. Uma delas é o roteiro, eu não sei se você já usa isso, Sim, mas ajuda demais você uso, ter um roteiro, você escrever um roteiro, né, e ter ali na sua frente ali. É como se fosse uma eu uso. ministração mesmo, né, você faz, né, o ministrante ali vai lá, faz um esboço, um palestrante, é a mesma situação, ajuda demais. Sim, eu tenho o roteiro. Qual é a di qual o que está sendo desafiador na minha vida é posicionar esse roteiro, para que eu pudesse ler sem estar olhando para cá ou sem estar olhando para cá, olhando para a câmera. Então, eu ainda não venci este gigante. Eu não consigo achar um lugar, eu não sei se a pessoa que grava tem alguém que ajuda, eu tô sozinha. Então se eu colo eu não tenho onde colocar esse roteiro, então eu tenho que olhar, eu tenho que ler, eu tenho que decorar e falar aqui, ó. E aí, é onde que algumas horas me dá o branco. Me dá o nervoso, me dá um apagão. É, É mas pra te desafiador. fazer você se sinta um pouco mais confortada, todo mundo isso é com todo mundo, igual a gente vê esses vídeos aí, Brunet, por exemplo, você vê os vídeos do Brunet ali, aqueles que ele não as palestras ao vivo, mas ali é cheio de corte, de edição, todo mundo erra, gagueja, tropeça nas palavras, e a edição faz milagres, né, a edição Sim. é 50% do processo. Só que é isso que não nos contam, né. A gente É, vai aprendendo vivendo, isso. olhando, a gente pensa que a gente vê um vídeo no YouTube, a gente pensa eu pensava assim, né: "Como que conseguiu falar tudo isso, assim, tão naturalmente? Da onde saiu tanta coisa?". Porque eu estudo, 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 eu sei o que eu tô falando, mas eu tenho pra mas é isso que não te contam. E, Vivi, adiantando um pouquinho, para a gente entrar um pouquinho mais ali na parte de mentalidade, de bastidores, qual o tipo de mentalidade seu mindset, o que que você faz talvez nos bastidores para que a coisa funcione, né. Então, a gente sabe que criar conteúdo e vender ao mesmo tempo é algo desafiador, né, então como você faz para equilibrar isso? É bem desafiador mesmo. E no começo é uma jornada de que você está plantando, é uma plantação. E ela leva um tempo para dar frutos. E às vezes muitas pessoas quando não têm realmente um propósito definido, no meio do caminho ela desiste. Porque não é no meio do caminho que você já vai ter resultado 100% daquilo que você idealizou. Tudo é um processo. Então, nos bastidores, primeiro, eu estudo muito, só que eu também me cobro muito ainda. Quanto mais eu estudo, quanto mais eu vejo, quanto mais eu leio, às vezes tem hora que eu penso: "Gente, eu não sei nada, eu preciso aprender mais". E lido isso também em terapia, né, porque eu faço terapia, então eu tenho que entender que 5 anos ao total de todo esse descobrimento e 2 anos e meio de formação para 45 anos de vida, é tudo novo. E eu tenho que entender que é no tempo, devagar, passo de cada vez, e que eu não me cobre tanto, porque isso poderia ter acontecido antes, mas Deus quis que acontecesse agora, então é para esse tempo, é para esse momento, e é isso que eu tenho que entender. Então, nos bastidores, eu leio o curso que eu já fiz, eu sempre estou fazendo revisão, Revisitando, leio né? livros para ajudar, vários conteúdos diferentes, porque não tem uma forma engessada, e oração. Eu oro, eu oro, eu oro por tudo que eu faço, eu oro pelos clientes, eu oro pelo vídeo que eu vou fazer e vou colocar ali. Eu quero que aquilo, a pessoa que assista aquilo, ela sinta algo diferente, ela olha e fale assim: "Sou eu, é a minha história, eu sinto isso, é aí que dói, eu quero ser curada nessa área". Então eu tento fazer isso com o melhor, com o amor, com o melhor que eu tenho, de tudo de bom que eu tenho dentro de mim, eu tento passar isso. Muito bom. Dado isso que você falou, existe aí alguma ferramenta, um hábito ou uma rotina, algo que você considera indispensável para manter a sua consistência? Sim, cronograma. Se eu não fazer isso, eu me perco e eu não posso me autossabotar. Aconteça o que acontecer, previstos acontecem. Claro, sempre vai acontecer e tá tudo bem. Mas isso não pode ser corriqueiro. Ah, eu não vou conseguir fazer hoje, eu faço amanhã. Não, eu vou fazer isso. Não. Seja fiel a você. Faz um cronograma.
Todos os dias de manhã eu atendo, porque a maioria dos meus clientes são do Brasil, mas eu tenho clientes também no Paraguai, que também é o mesmo horário do Brasil, e aí eu tenho alguns desafios, por quê? Porque eu tenho na Austrália que o fuso horário é É diferente, diferente. Portugal, o fuso horário é diferente, e a parte melhor é os da Nova Zelândia, que é o mesmo horário que eu, então isso alivia mais. Então de manhã eu tento atender os clientes que estão no Brasil. Ou no Paraguai, que é o mesmo fuso horário, que para mim 5 horas da manhã, mas para eles lá é 2 horas da tarde. Então eu começo aí até meio-dia, eu atendi quem está no Brasil, quem está em outro lugar. De tarde, eu tento atender aqui na Nova Zelândia e uma vez por semana um cliente de Portugal, porque quando aqui é 7 horas da noite para mim, para ele é 7 horas da manhã. Legal. E essa rotina e tentar estruturar tudo, porque eu tenho casa para arrumar, eu tenho janta para fazer. E eu não contei algo também para vocês, que aos 45 anos de idade, eu fiz uma transição de carreira. Eu tive que fazer algo muito desafiador de algo que eu já estava fazendo por 3 anos que estava dando certo. Você pode falar, você quer falar do Sim, que bom, seria essa aqui na transição? Nova Zelândia, para quem não sabe, né, para quem estiver no Brasil ou assistindo em outros lugares, eu trabalhava com cleaner, que é a limpeza de casa. E eu comecei a fazer isso também, assim, muito desafiador. Eu não tinha nenhum cliente. Ninguém me conhecia, ninguém sabia quem eu era, e eu não tinha indicação. E para onde eu fui? Facebook. Então, olha só como o Facebook dá todos os meus clientes Demais. vieram através de Facebook. Aqui a gente consegue muito clientes também para o nosso negócio através do Facebook. É extremamente eficiente. Facebook é uma ferramenta que eu não dava nada, mas que entrega tudo. Assim, você pode ir ao o nível técnico que vai se aprofundando, aprofundando. Se você se especializar naquilo ali, em tráfego pago, em funil É, de vendas, é absurdo o resultado que pode trazer. O nosso resultado ali é, digo, 80% dele é orgânico. Não é nem de tráfego pago, mas a gente aqui eu também ainda invisto um pouquinho em tráfego pago para estar sempre ali aparecendo, para estar sempre ali mantendo uma presença ali. Mas eu digo que 80% assim é do orgânico. sim. O meu também foi exatamente desse jeito, só do lado do cleaner eu nunca tinha feito tráfego pago, eu não conhecia esse mundo, né, só agora com a psicanálise é que eu tenho feito na página. Então eu passei 3 anos trabalhando de cleaner, 3 anos ali limpando casa, era uma coisa que também foi muito desafiador, porque eu não tinha cliente, só que eu entendi uma coisa que eu peguei rápido. Eu só precisava entrar dentro da casa do cliente a primeira vez, porque eu É sabia que verdade. se eu limpasse a casa dele, ele fechava comigo. Sim. E até um conselho para quem estiver ouvindo, e pensando em começar a empreender, seja na prestação de serviços, por exemplo, você pode parecer desanimador e desafiador você não ter clientes, a Vivi passou por isso, eu também passei, e só que o que eu posso te dizer para te confortar é, você só precisa do primeiro, só precisa do Exato, primeiro cliente já e com era. certeza entregar aquilo que você se comprometeu a entregar. Você conseguiu o primeiro cliente e entregou, é consequência, aquele um cliente vai te recomendar para uma prima, para uma mãe, para irmã, para tia, Exato. e aí é o efeito dominó. O esforço difícil é você derrubar a primeira peça, derrubou a primeira Uhum. peça, aí as outras vão caindo em sequência, é natural. Isso, exatamente, foi assim que aconteceu comigo. E eu só precisei do primeiro, depois do primeiro foi acontecendo, um indicando, o Facebook, grupos de Facebook dos bairros ajuda, Demais. nossa, demais, e foi maravilhoso. E a gente brasileira, a gente tem um diferencial na limpeza daqui das pessoas da Nova Zelândia. Eles fazem sempre o básico e a gente faz o básico também, mas a gente faz um básico bem feito. Sim, básico Isso dá plus, dá toda a diferença, um básico bem completo. caprichado, né. Bem caprichado. E aí, quando eu fui transicionar para ficar só na psicanálise, primeiro veio um medo, porque tudo novo traz medo. É muito mais fácil eu ficar no meu medo conhecido do que eu ir para o meu novo desconhecido. Então eu pensava: como eu vou sair daqui, eu tenho esses clientes, e se eu ficar só nisso que eu estou começando agora, mente conquistando ali o meu espaço. E aí eu lembrei disso, me veio à memória. Lembra no cleaner? Você só precisou de um para conquistar essa clientela.
A mesma coisa vai ser aqui. Você só precisa de um e o resto vai vir. Um vai indicar, outro vai falar, tráfego pago. E foi acontecendo, e foi assim que aconteceu comigo. Agora eu estou em um dilema. O que que eu faço com os clientes do cleaner que eu tenho? Agora achar alguém que possa ficar, porque achar alguém para trabalhar para você também é muito desafiador, as pessoas vão e vêm e não ficam, e outras ficam e passam, e achar alguém para acertar ali, ficar, é um dos maiores desafios também. Verdade. Mas eu botei um alvo, eu tenho um objetivo, eu botei uma meta até janeiro. Em janeiro eu tenho uma estratégia. Se algo acontecer como eu planejei, amém. E se não acontecer, eu tenho um plano B e tá tudo bem. Muito importante, sempre ter o plano A, B, se possível C, C D, ainda, né. E você falou essa questão de contratar, de ser algo difícil, realmente é desafiador, é algo que eu tenho pouquíssima experiência também, e que eu preciso desenvolver, mas eu acho que é natural. Eu estava ouvindo um podcast de um grande empresário, e ele fala que é um cara, assim, que ele tem um turnover de milhões, 40 milhões ano, né, turnover é o faturamento, ele tem um faturamento bruto de US$ 40 milhões por ano, na empresa dele. E ele fala que isso é o processo mais complicado para ele, de toda a operação dele, contratar é o processo mais complicado. E o cara tem, mais de 20 funcionários, uma empresa grande, né, e imagina para nós, né. sim. Se Agora o meu que é pequeno, é só 2 já dá esse trabalho, pois imagina é. um business grande com milhões de É, você funcionários. tá É lidando com mais desafiador. pessoas, né, personalidades. Talvez pra você Sim. vai ser mais fácil, que a psicanálise vai te ajudar nisso aí, né. Pra mim, vai ser mais difícil. Agora, Vivi, você comentou, se você puder falar, é claro, dos seus clientes ali, do Paraguai, do Brasil, você pode abrir pra nós, assim, quais países você tem clientes atualmente? Bom, eu tenho no Paraguai, no Brasil, Nova Zelândia, Portugal e agora uma novinha fresquinha da Austrália. Legal, muito legal. Esse é o poder da internet, né, cara. A internet Uhum. é global e o alcance que você tem na internet é Sim, absurdo. Mudou a vida de muita gente, né. Lá no Brasil, sim, profissionais da saúde, da personal trainers, nutricionistas, né, você vê quanta gente verdade. literalmente ficou milionária graças à internet, que descobriu como usar a ferramenta e aplicou no negócio e que talvez era cara, tinha um faturamento risório no offline, Exato, foram para o offline e explodiram, tem vários cases aí. sim. É verdade, porque imagina, se eu tenho um consultório físico, eu vou atender só quem está aqui. Só que o digital, a internet, me leva a entrar em qualquer país. Não tem fronteira, não tem barreira. A qualquer hora, o dia todo, a qualquer momento, você faz a sua agenda, você faz o seu horário, e isso é maravilhoso. E eu super incentivo você ir para o digital, você fazer algo, você sabe, você vai ter esse retorno, pode ser para algumas pessoas mais rápido, outras mais devagar, mas você tem esse retorno sim. Mas eu já trabalho em algo, eu também trabalhava em algo, e eu fui migrando aos pouquinhos, eu fui estabelecendo algo, deixando algo concreto, e aí depois eu migrei para essa profissão. Eu estava fazendo os 2 e aí agora eu firmei, concretizei algo, e algo que está dando muito certo. Muito bom. E hoje não tem desculpa, né, a economia é cada vez mais globalizada, é muito fácil você Sim, fazer um pagamento em qualquer moeda local. Companhias aí como Wise, como MoneyGram, assim, é sim, muito fácil pagar alguém em qualquer lugar do planeta praticamente. é verdade, isso é verdade mesmo. E Vivi, pra não tomar mais o seu tempo, vamos caminhar para as 2 últimas perguntas então. Mais focado ali no futuro, né, o que que você espera para o futuro da sua marca, né, a Viviane Hartley, psicanalista. Qual é a sua visão aí, o seu alvo para os próximos anos? Como você enxerga a Viviane, psicanalista aí nos próximos anos, talvez 2, 3 anos, Sim, médio prazo? eu estou trabalhando para algo a longo prazo, não algo rápido, eu quero algo sólido. Então eu estou trabalhando para 5 anos ter algo muito estabilizado, algo que eu idealizei,
algo que eu acredito que tem 100% de chance disso acontecer. E se caso os planos de Deus forem outro também, tá tudo bem. Eu estou aberta a ser e fazer aquilo que Deus tem para mim. Mas hoje os meus planos é que daqui a 5 anos eu quero estar muito bem estabelecida financeiramente, através da psicanálise, através do digital. Eu quero estar podendo estar palestrando pelo mundo, esse é o meu sonho. Você que estiver vendo esse vídeo, um dia quiser me convidar, eu estou aqui disponível. Eu quero ser uma palestrante, poder ajudar o máximo de mulheres possível a se conhecer, a se encontrar, a ter um destino, a ter um propósito, a saber quem elas são e o que que elas podem ser. Eu tenho um grupo também, que eu tô gerando no secreto, né, eu tenho um grupo de mulheres, e quando eu fiz esse grupo de mulheres no WhatsApp, uma semana eu tinha 112 mulheres. Então eu tenho mulheres de Potenciais 5 clientes. nações diferentes, potenciais clientes. Ali eu tenho mulheres jovens, adolescentes, mulheres mais velhas, casadas, solteiras, mas todas são mulheres, todas têm uma história, todas têm um passado, todas vieram de um lar funcional ou disfuncional, com pais ou sem pais, um lar de amor ou um lar que houve abandono, traição. Mulheres que estão em casamentos abusivos, que estão em casamentos sendo, traída dentro desse casamento, mas não consegue sair, porque são totalmente dependentes financeiramente desse parceiro. Outras não saem porque pensam nos filhos, e coisas que eu estou construindo com elas ali. Grupo de oração, mas é um grupo de acolhimento, um grupo que não tem julgamento, estamos gerando no secreto, e sem elas perceber, eu estou ali lançando sementes da palavra e sementes de cura. Elas estão ganhando ali algumas sessões de terapias totalmente gratuito, porque foi para isso que Deus nos chamou também, para curar pessoas, e pessoas que não pode te dar absolutamente nada em troca, que não vai ter condições de me pagar nem o mínimo, que estão em condições muito, muito precárias. Mas mesmo assim eu estou disponível para o reino, para essas pessoas, para os clientes que têm, para os clientes que não têm, não importa. O propósito é curar vidas. E se essas vidas puderem trazer um retorno para mim, eu estou muito feliz. Mas se eu puder também mudar o destino e a eternidade da vida de uma mulher, esse já foi o maior pagamento na minha vida. É saber que eu pude fazer a diferença na vida de alguém. Isso é maravilhoso. Muito, muito bonito, né. Acho, assim, que o objetivo é entregar valor, né. Quando a gente entrega valor para alguém, o sucesso financeiro, o reconhecimento é algo natural, é algo que é consequência, né. É É, como você mesmo disse, focado em ajudar pessoas, isso é uma entrega de valor. Naturalmente, você vai ser bem-sucedido, você vai alcançar aquele sucesso que você almeja. eu acredito. Eu acredito muito nisso. 100%. Qual foi o momento mais marcante até agora? Algo, por exemplo, algo que aconteceu que te confirmou que você tá no momento você tá no caminho certo. Algo mais marcante que aconteceu comigo foi uma das minhas clientes, que foi alguém que chegou assim, hum, com uma história de vida muito mais profunda do que as dores que eu vivi e vivenciei. E eu achei isso muito desafiador e na hora eu pensei: "Senhor, eu vou encaminhar ela para outra pessoa, eu vou encaminhar para outro profissional", porque a nossa mente autossabotadora, ela sempre vai querer nos sabotar, ela sempre vai querer mentir para você, porque você viveu uma vida toda ali com crenças, com bloqueios, feridas emocionais, e aí a minha mente queria me fazer voltar para aquele lugar de que eu não ia conseguir, de que eu não era capaz, de que era algo muito além do que o que eu já tinha atendido, que eu tinha pouca experiência, 2 anos. E eu pensei em passar ela para uma outra colega minha, muito mais experiente, dona de um instituto, uma pessoa incrível, que eu já fiz curso também com ela. E aí eu fui dormir e eu tive um sonho com essa pessoa. E eu tive um sonho, e quando eu acordei,
eu sabia exatamente o que que eu tinha que fazer e por onde começar. E eu escrevi tudo isso num papel, eu fiz planejamento aqui para a vida dela, e eu falei assim: "Olha, a gente vamos começar por esse caminho". Só que quando ela veio para mim, ela veio por uma dor, entendeu? Só que, quando eu sonhei com ela, eu sonhei que eu estava tratando uma outra área, que parecia que nem era profundo na vida dela. E aí, Juan, quando a gente começou a mexer nessas raízes, ela não conseguia falar, ela não conseguia liberar a palavra. Ela falou: Vivi, eu não imaginei que isso era tão difícil. Eu não imaginei que eu tinha essa dor. Eu não imaginei que eu tinha essa mágoa. Ela veio com uma demanda. Só que a psicanálise acende a luz aonde você não está enxergando, aonde os olhos físicos não conseguem ver. Por isso que eu amo a ciência e a fé junta. Porque se não fosse a fé, eu não tinha tido clareza, nenhum problema que estava oculto dentro dela que eu não sabia, que ela não tinha me trazido essa fala. Ela me trouxe um problema e a gente ia trabalhar nisso. Só que Deus mostrou a raiz, aonde estava a raiz de todo o fruto que ela estava vivendo. E eu falei: "Então nós vamos começar por isso". E daí foi transformador. E o marido dela fez uma coisa linda que nem eu esperava. E hoje ela falou para mim na sessão. Ela falou: "Vivi, meu marido tirou uma foto minha antes e agora já no meio de quase 3, 4 meses de processo de terapia, e hoje eu olho e vejo como que eu estava morta, eu não estava viva. E hoje eu olho aqui quem eu sou e eu comparo e eu vejo a transformação. Gente, essa mulher, ela se transformou, você não tem noção quem é ela. Quando eu ligo a câmera para falar, ela já vem com um sorriso, com uma alegria. Ela vivia a minha vida. Não, você não tem noção o que você fez comigo. Hoje eu olho as coisas com outro filtro. Quando uma coisa não dá certo, eu escuto a tua voz falando aqui para mim no meu trabalho. Ei! Aí fala o nome dela. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Você pode fazer diferente, você pode fazer de novo. Ela antes eu ia para o banheiro chorar, eu tinha crise de pânico, eu me cobrava, eu me martirizava, eu falava: "Você é burra, você não consegue porque você é burra". Sabe por quê? Porque ela ouviu a infância todinha dela, o avô gritando: "Deixa de ser burra, que menina burra, não sabe dar toco", e humilhava ela em público. Então, toda vez que ela fazia algo errado, algo mínimo, algo bobo, ela tinha esse gatilho de pânico de que eu sou burra. E hoje não. Hoje ela tá lá no escritório, vem uma demanda, ela não consegue resolver, ou ela não percebeu, ou passou batida ali o cliente. "Tudo bem, amanhã eu resolvo". E o patrão dela: "Você já fez isso? Você conseguiu?" "Olha, hoje eu não consegui resolver, mas amanhã a gente vamos resolver isso". Bom, aonde que há 5 anos atrás eu ia falar isso para o meu patrão, eu ficava: "Não tô conseguindo, não, tá tudo bem", tinha crise de choro. E hoje ela fala: "Não, tá tudo bem". Então isso para mim foi uma das maiores confirmação de que você está no caminho certo, você realmente foi chamada para isso. É para isso que eu quero te usar, para transformar, para curar a vida de pessoas através da minha vida. Eu sou apenas um instrumento e o Senhor é a cura. É Ele que faz tudo. Sem Ele, nada eu posso fazer. Então eu sou muito feliz por isso, por ver esses sinais acontecer de transformação na vida de outra pessoa e ser real. É, isso era o que eu tinha aqui para essa entrevista hoje. Libertador, inspirador também. Foi maravilhoso esse tempo aqui. De novo, quero agradecer pela sua disposição. Eu sei que, todo mundo tem a vida corrida, você abdicou desse tempo aí, quase 1 hora do seu tempo, que poderia estar atendendo um cliente, por exemplo, né. Então, assim, muito obrigado, foi uma honra te entrevistar aqui. Espero que essa entrevista possa alcançar o máximo número de pessoas, para que alguém se sinta de certa forma encorajado, inspirado, talvez até transformado, né. E agora eu abro espaço aqui para você, se quiser dar um recado final, talvez deixar suas redes sociais, o seu Instagram, talvez, para quem quiser te procurar, pode ficar à vontade, o tempo é seu. Bom, nas minhas redes sociais eu coloquei o nome todos iguais para facilitar a busca, né. Então é Viviane Hartley Psi, com PSI no final, de psicanalista. Apesar dos psicólogos também, atuarem como psi, mas a gente também que atua nessa área da saúde mental, a gente também pode, são os 3 profissionais, são
Psicólogo, psiquiatra e psicanalista. Essas 3 pessoas podem atender você sim, nas áreas da emoção e da mente e te conduzir pelo um caminho de cura. Então essa é minhas redes sociais todas iguais, né, Viviane Hartley Psi. Para finalizar, queria deixar um recado para você. Primeiramente, eu quero que esse vídeo seja muito transformador para sua vida, porque a gente veio com uma proposta de falar de um recomeço, assim, de uma carreira, mas eu quero que seja muito maior do que isso, eu quero que encontre você onde você estiver, seu coração, a sua mente, e que você possa entender que você nasceu para dar certo, a sua vida é um projeto de Deus e Deus não faz nada falido. Você nasceu para ser uma pessoa de sucesso, independente da história de vida da sua família e que de todo mundo deu errado. E a sua pode também estar dando errado, mas existe um começo, existe um caminho de transformação, existe um caminho de cura e você pode ressignificar a sua história se conhecendo. Então, a coisa mais preciosa do mundo sempre vai ser o conhecimento, qualquer área, porque o conhecimento liberta, o conhecimento transforma. E quando você se conhecer e você saber quem você é, para que você nasceu e qual é o seu propósito de vida, que tem a ver com o seu chamado e a sua profissão, você pode ter certeza que ninguém mais te segura. Não importa o que as vozes externas digam, não importa o que todo o cenário da sua vida possa dizer não, você vai entender que dentro de você existe um potencial. Tudo que Deus vai fazer através de você já está dentro de você. Ele não vai colocar nada, já está tudo aí dentro. Já estava tudo dentro de mim. Eu só não sabia. E se você não sabia, está sabendo agora. Você tem potencial, você tem todas as ferramentas que Deus quer usar através de você. Como? Com a sua história de vida. A sua história de vida aponta o seu propósito, quem você é para esse mundo e para a vida de outras pessoas. Então se cuide, cuide da sua saúde, sim, emocional, cuide da sua saúde mental. Se você está doente, você vai no médico. Se você está com uma dor de estômago, você toma um remédio. Se você está com dor de cabeça, você toma ali medinho. Por que que quando a alma dói, você não quer cuidar? Terapia não é para fraco. Na verdade, terapia são para as pessoas mais fortes que decidiram mudar de vida e reescrever a sua história. E é isso, eu agradeço todo o meu coração pelo convite. Eu me senti muito, muito, muito honrada, Juan, A por toda você ter minha. me escolhido para falar isso no seu canal, no seu Foi espaço. um prazer e a honra é toda minha. E de novo, obrigado pela disposição do tempo. E agora, só finalizando, pessoal, se você que assistiu esse vídeo gostou desse conteúdo, se você sentiu valor, se nós conseguimos aqui nessa uma hora aqui de entrevista te entregar algo de valor, por favor, deixa o like aqui no vídeo, envia para alguém, para aquela mulher que precisa assistir esse vídeo. Amei, quem ganhou fui eu, na verdade. Curte, compartilha esse vídeo, envie para alguém que você ama, envie para alguém que precisa ouvir isso e enche essa pessoa de esperança. Muito bom. Eu vou deixar as suas redes sociais aqui no vídeo também, na descrição do Obrigada. vídeo, para quem quiser dar uma acompanhada lá em você, quiser te seguir, quiser solicitar uma consulta, tá bom? Então, obrigado, beijão, Obrigada até a por tudo, um próxima. beijo, obrigada por essa oportunidade. Até a próxima.